Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa matéria de Direito Empresarial 2, onde nós tratamos de recuperação judicial, extrajudicial e agora de falência, tá certo? Inicialmente, pessoal, para a gente ter uma noção, a recuperação judicial e também a extrajudicial, nós temos ali uma liberdade daquele devedor em relação à negociação dos seus créditos, seus débitos no caso, né? Então, nesse caso, há ali um acordo, seja de forma judicial ou seja de forma extrajudicial, entre o devedor e seus credores, de forma a parcelar o pagamento. Por quê? Também se há ali uma situação de crise econômico-financeira, entretanto, é uma crise recuperável, é uma crise que é possível, mediante algumas medidas, meios de recuperação, né, recuperar aquela atividade empresarial e voltar ali a dar lucro, voltar ali a ser saudável financeiramente. Entretanto, na falência não. Na falência nós chegamos num estado de insolvência do devedor. Ou seja, não é possível o parcelamento, não é possível meios de recuperação, porque é inviável a sua recuperação. Tá certo? Nesse caso, a falência ela é tida como um processo de execução coletiva ou um concurso de credores, no qual os bens do devedor eles são arrecadados pelo juiz da falência, para uma venda judicial forçada, com a distribuição proporcional do resultado entre todos os credores. Nesse sentido, ao contrário do que acontece na recuperação judicial, na falência há o afastamento do devedor de gerência, né, da gestão da empresa. E em seu lugar vai ficar o administrador judicial, que é nomeado pelo juízo. Uma coisa muito importante é que com a decretação da falência acarreta-se o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios de responsabilidade ilimitada. Uma outra característica é que o juízo da falência ele é universal, ou seja, ele é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens e interesses do falido, salvo quais? As ações trabalhistas e as ações de execuções fiscais. Tá certo? Então, como que acontece? As ações serão distribuídas por dependência ali no juízo falimentar. Com a exceção das trabalhistas e as fiscais, as ações de execução que existem contra o devedor, ela vai ser distribuída, vai ser realocada, né, por dependência ali desse processo falimentar no juízo universal da falência. E os créditos trabalhistas e fiscais, na verdade, eles vão seguir o seu trâmite na justiça especializada, tranquilo? Entretanto, ao final, quando transitar em julgado essas ações, eles serão depois habilitados, esse crédito, no processo de falência, para depois seguir a ordem de pagamento. Um outro detalhe em relação à falência, que é importante destacar nesse primeiro vídeo, é que, ao contrário da recuperação judicial, onde há essa liberdade entre o devedor e os seus credores em relação ao pagamento do crédito, a forma, o parcelamento, a diluição de prazos, tá certo? Na falência não. Na falência você tem uma ordem legal de pagamento que deve ser seguida. São 8 classes de créditos que tem uma ordem legal que deve ser seguida. Não podendo o devedor falar assim, vou pagar primeiro os créditos de garantia real e depois os trabalhistas. Não posso fazer isso. Na falência, o que vai responder vai ser na forma exata que a lei traz. Tá certo? Então, basicamente, a falência é um processo de execução coletiva, no qual os devedores estão executando ali a massa falida, né, desse devedor. É um processo, um concurso de credores, no qual o juízo da falência vai arrecadar todos os bens, todos os ativos, tudo que é possível de se arrecadar, e vai fazer a venda forçada judicial, a fim de quê? De pagar proporcionalmente os devedores ou os credores. Aliás, os credores, tá bom? Então, gente, essas são as diferenças entre a falência e a recuperação judicial que vimos até aqui. Tranquilo? Em relação aos sócios de responsabilidade limitada, a gente sabe que os efeitos da falência também atingirão a esses sócios. Entretanto, a gente sabe também que é muito raro, né,
termos a falência de sociedades empresárias com responsabilidade limitada, tendo em vista que a maior parte do processo de falência se dá em sociedades limitadas ou SAs e não nas quais tem essa responsabilidade ilimitada do sócio. Tranquilo? Essa é a primeira introdução em relação à falência. Veremos no próximo vídeo, então, a questão da massa falida. Aliás, vamos ver agora. O que é a massa falida, pessoal? A massa falida nada mais é do que o acervo que compreende os ativos, ou seja, bens e créditos do devedor, e o passivo, que são os débitos desse falido, que passa a ser gerido e representado judicialmente pelo administrador judicial. Embora seja apenas uma universalidade de bens, ou seja, uma universalidade de direito e não uma pessoa jurídica, a massa falida ela tem a capacidade de estar em juízo como autora ou réu do processo, sempre representada pelo administrador judicial, figura que substituiu na antiga lei o síndico da massa falida. Tranquilo? E um outro detalhe é que a falência já existia na lei anterior, entretanto ela foi adaptada quando se trouxe aí institutos como a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Tranquilo? Então no próximo vídeo agora veremos aí a questão dos créditos e a classificação legal desses créditos. Tranquilo? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado.